Jogo de Palavra. As entrevistas de Rui Miguel Tovar. Ora então, muito bom dia. Bem-vindos a mais um Jogo de Palavra dos estúdios de Lisboa. Desta vez temos um campeão do mundo, Jorge Brás. Há 2 semanas tivemos cá Carlos Queiroz, também campeão do mundo. Agora fechamos o ciclo dos portugueses campeão do mundo. Jorge Brás, muito obrigado por ter Obrigado o convite. eu pelo convite. E ainda por cima chegou primeiro do que nós, em grande estilo. A minha primeira pergunta tem a ver com o sucesso desta entrevista. De 0 a 10, quanto é que eu preciso de ter para me garantir uma ida ao leitão do Vidal na Aguada de Cima? E aí tem que ser quase campeão do mundo, né? E como eu digo, às vezes o 9 não chega. Okay. Tem Muito que ser bem. quase Pronto, o 10. tá Tem bem. que ser quase o 10. Fiquei curioso com tudo. São tudo palavras mágicas. Ainda bem que assim o é. O livro escrito o ano passado, editado e publicado o ano passado pelo Miguel Henriques, Jorge Brás, Da Aldeia para o Mundo. A aldeia é o quê? Onde é que é? E que memórias é que tem? A aldeia, achei muito curioso e quando o Miguel finalmente se decidiu ir pelo título, eu gostei muito da questão da aldeia, não é? Porque tenho orgulho em ser da aldeia, não é? Venho da aldeia, de um sítio muito pequenino, não é? Atrás das pedras, como eu costumo dizer, em Trás-os-Montes, do concelho de Valpaços, Sonim, que uma vez numa entrevista, não sei porque, saiu-me que para mim era a capital do mundo, pronto, e toda a gente na aldeia ficou muito contente. Claro. E hoje a placa de Sonim à entrada da aldeia é Sonim, capital do mundo. Okay. E eu ainda hoje digo que sim, que é a minha capital do mundo. Foi a infância, os amigos. Eu vim, não é? Nasci no Canadá, fui para lá já com 8 anos, mas estive lá toda a minha infância e é um sítio muito, muito especial, não é? Foi ali que cresci, foi ali que conheci os amigos todos, que vim com a minha mãe, com o meu irmão para ali na altura, muito jovem, e ainda hoje é mesmo um sítio muito especial. São as origens, são as pessoas. Sonim é algo que é muito, muito, muito especial mesmo. Nós temos todos, não sou só eu, todos, minha gerações posteriores, anteriores, temos todos sempre aquele sentimento muito especial de fim de semana da festa da aldeia, estamos lá todos, sempre, aquilo é sagrado, não é? Há pessoas que só vejo nesse fim de semana, mas é obrigatório estar, é reviver. Sonim é mesmo a capital do mundo. E já agora especial. São quantas? As festas? Qual As festas é sempre no último fim de semana de julho, é fácil, é sempre. Já houve anos com pré-épocas de futebol e uma difícil, mas eu arranjava sempre forma de lá ir. Aliás, este ano não, o ano que passou, foi a primeira vez que não fui à festa desde que vim para Portugal. Foi o campeonato, uma época difícil, o campeonato do mundo para preparar, uma série de coisas que se meteram e era quase impossível eu ir, estar, não é? Mas não fui. Este ano foi a primeira vez que não estive na festa. Aos 8 anos de idade dá para sentir a diferença de Canadá para Sonim? Ou como a mente é uma esponja e somos muito novos, é fácil? Não, eu nem me recordo bem e muito menos recordo ter que impacto, de que diferença, não é? Vir de uma cidade que a escola primária tinha 3 campos de futebol relevados, não é? E de repente chego ali, temos aquele cantinho para jogar futebol atrás de uma escola primária, com uma fraga lá no meio e terra batida e aldeia. Eu adorei, não é? Foi quase chegar, ok, é diferente. A casa de banho, tens que ir lá fora, aquele monte todo e tal. Como? Onde os meus pais construíram a casa, ainda não chegava lá a eletricidade, por exemplo.
foi só ali um ano depois. Portanto, tudo isto eu achei fantástico, achei dizer assim, deve ter sido um impacto. Não, foi diferente, claro. Perguntava, então, mas aqui não temos isto ou não temos aquilo? Como é? Não há McDonald's aqui, mas como é que não há McDonald's? Pá, não há. Como-se outras coisas bem melhores. Mas, exatamente. Não senti e nem me recordo muito de ter sido. Isto foi um impacto grande, a diferença grande, não. O impacto foi, claro, vir com a minha mãe com o meu irmão sozinho, o meu pai tinha falecido, pode ter esse impacto da reorganização, mas o vir de uma cidade tão grande para uma aldeia tão pequenina, não, adorei SUNY logo desde o início. Sim. Aí, no ano passado recebemos cá um convidado, o e ele contou uma história consigo. E contou. Boa. Tinha a ver com umas luvas. Ele era guarda-redes dos Chaves e que havia um miúdo que tinha pedido umas luvas. Pronto, ele contou a história bem contada, porque o miúdo, e de repente, e esse miúdo é agora o selecionador nacional de futsal, Jorge Brás. E eu tinha muito pouca ideia de que havia essa ligação do Jorge ao Grupo Desportivo de Chaves. Sim. E ainda por cima numa época tão bonita dos Chaves. Não é? Muito bonito. E como é que se fez guarda-redes? Nem eu sei. De futebol. De futebol. Não, SUNY, as aldeias naquela altura eram cheias de gente, não é? Portanto, eu pequenino, não é? Com os 8 anos, e depois à medida que fui crescendo, portanto, eu jogava aquilo, havia a equipa dos pequenos e a equipa dos grandes, não era os júniores e os séniores, era a equipa dos pequenos e a equipa dos grandes. SUNY era muito famosa a aldeia pela qualidade que a equipa de futebol tinha, as pessoas tinham. Por 4 ou 5 pessoas até foram jogar para equipas federadas, para o Valpaços, para o Lebução, equipas que depois estiveram na 3ª divisão, 1ª distrital, Vila Real. E eu, muito jovem, comecei a jogar na equipe dos pequenos. E depois há um célebre momento que o guarda-redes, não é? O Mudo, o pai de amigos meus, não pôde jogar, ele teve ali um problema, não sei o quê, e estava o miúdo da equipa dos pequenos lá a assistir, claro. Ó Brás, anda tu para a baliza. Lá fui, sei lá, lá me enganei ali, a voar para um lado e para o outro. E foram achando que eu tinha algum jeito, passei ali a jogar na equipa dos grandes, um miúdo com 13 anitos, e de repente, tu até tens algum jeito, devias tentar. E um colega meu jogava nos juvenis dos Chaves, era um miúdo que tinha qualidade e foi fazer uma época para o Chaves. E ele disse-me, tens que ir tentar. Pronto. E lá pedi, na altura o meu padrasto foi comigo, foi pedir às pessoas dos Chaves, não conhecíamos ninguém, olha, que o miúdo ele gostava de experimentar numa pré-época, não é? Disse, pronto, olha, então podes treinar, não há problema. Pronto. Lá estive ali, a célebre história de um mês inteiro a treinar, não? Treinava, chegava ao final da semana, como é? Continua a vir? Sim, podes vir na segunda. Terça, quarta, então. E amanhã? Podes vir. Olha, siga. Andei ali assim um mês, não é? E qual é que era a distância para o SUNY? Não, mas nessa altura, como eu queria arriscar, foi quando fui para Chaves. Okay. Porque se juntaram duas coisas, não é? Eu estudava na secundária de Valpaços e vinha de autocarro para SUNY. Mas Valpaços não tinha opção de desporto na altura, no 9º ano. E eu queria muito. Pronto, que foi um impacto grande ali para a minha mãe na altura, mas portanto, eu vou viver para Chaves para ir para o 9º ano estudar a opção e assim conseguia, na pré-época, em agosto, ir já arriscar, deixar lá ver se... E lá fui eu para Chaves. Passado uns tempos, o treinador chega ao pé de mim e diz, tu és de 1º ano? E eu nem percebia bem. Sim, sou juvenil. Então amanhã traz o bilhete de identidade das fotografias. E aí, finalmente, passado um mês. E assinei pelos Chaves. E depois estudei sempre em Chaves, não é? Aqueles 4 anos, 9º, 10º, 12º, que coincidiram com os 4 anos, 2 anos de juvenil, 2 anos de júnior. E foram momentos fantásticos, não é? Depois essa história lembro muito bem o padrão era fantástico, connosco os miúdos, era fabuloso, porque
se por algum motivo, eu lembro-me uma vez, não é? Treinar contra os séniores, e o Padrão chegava ao fim e o que é que precisam? Precisam de luvas? Eu preciso... Pá, era espetacular. E depois lembro-me de uma vez irmos ajudar a mudar de casa, pá, e ele quase que nos ofereceu uma caixa inteira de material, para nós miúdos era um delírio, não é? Óbvio. Ainda por cima, na altura, luvas do guarda-redes eram caras Pois. e nós... Sim. E o Padrão recordo muito bem, era de uma simpatia e era de uma... Pá, era, na altura, que eu, após algum tempo no Chaves, o Padrão era uma referência, Pois. não é? Nem sempre treinava bem, lembro-me, pá, o gajo chateava sempre quando era para jogar contra os júniors, ou se treinávamos os júniors com os séniores. E lembro-me uma vez ela a chatear o mister para ir para a ponta de lança, o gajo vai para a ponta de lança, um guarda-redes assim forte, olha, este para a ponta de lança, sofri 3 golos do Padrão, levei um gozo naquele treino. Ao miúdo, se até um guarda-redes te faz 3 golos, tu... Sim, foi o percurso para ir para os Chaves e foram ali 4 anos e depois ainda tive a oportunidade de ficar uma época nos séniores, não é? Que isso foi fabuloso, e depois os outros 2 anos que tinha contrato, que foi para o Vila Pouco 1 ano, e depois entretanto apareceu o futsal e comecei a jogar mais futsal. Okay. Mas Chaves, ainda digo, pronto, sou sócio de Chaves, o Chaves ainda é o meu clube hoje e ainda vou vivendo muito. Foram anos fantásticos em termos de ter tido a oportunidade, estudar desporto, e eu queria seguir desporto, e depois começar a jogar numa equipa federada, o que é o treino, depois ter tido a oportunidade de estar no plantel sénior. Claro. Foram anos fantásticos. Quando estava nos juvenis e nos júniores, é quando o Chaves vai à Europa? Quando estava nos juvenis. Isso é uma loucura, não? Nem a nós nos queriam deixar entrar no estádio porque estava demasiado cheio. Não sei se vocês vão ter direito. Não, entrávamos com o nosso cartão de jogador, não é? Da federação, não é? Fantástico. Foram anos fabulosos dos Chaves. É que me dizem que havia pessoas que vinham do estrangeiro para ver os Chaves. Havia. Eu a maior recordação que tenho disso é fácil. Sonin tinha à volta 30 sócios dos Chaves. Sonin, de 15 em 15 dias, iam 5, 6 carros Sonin ao domingo à tarde ver os Chaves. Já se sabia, claro. Aqueles primeiros anos, ou seja, de 15 em 15 dias em Chaves, a malta organizava-se, havia montes de senhores que eram sócios dos Chaves, fizeram sócios nessa altura das competições europeias, e quando o Chaves subiu, e lá ia aquela comitiva, mas como iam de Sonin, iam de várias aldeias, claro. Ali, todas as aldeias ali à volta, iam para Chaves, não é? Eu lembro-me do célebre jogo com o Benfica, nunca mais me esqueço, que puseram rede na pista para levar não sei quantas mais pessoas ao estádio, e aquele poste de alta tensão tinha mais de 100 pessoas penduradas a ver o jogo, porque até há imagens disso, o estádio completamente cheio, a muralha do exército completamente cheia, com os tropas todos lá sentados, o poste de alta tensão completamente cheio de pessoas, e o Chaves, nessa altura, até pôs a rede no topo para a pista também ter público, para aumentarem a capacidade do estádio. E na altura houve ali anos que era uma loucura, e nós, claro, crescemos a gostar dos Chaves e a viver aquilo, e aí jogávamos lá ainda por cima. Claro. Foi... O Chaves, eu digo sempre, não é? A bandeira atrás dos montes do futebol, claro, não é? Nessa altura, claro, criou essa cultura de acompanhamento, de apoio aos Chaves, e dizemos, a malta até pode ser de um clube grande, mas somos todos dos Chaves, não é? Isso viveu-se muito naquela altura. Espero que sim, obrigatório. A ser da terra. Quem é que o sobe a sénior? O treinador é o José Romão? Não? É o José Romão. José Romão, okay. Eu apanho o José Romão ainda como júnior, e na minha última época de júnior eu faço vários, uma vez, quase sempre, uma vez por semana eu ia treinar ao plantel sénior, já me chamavam sempre. Eu assino 3 anos contrato com Chaves, faço a pré-época, e o Mister Romão foi fantástico, porque o Mister, pronto, já andámos ali, vários guarda-redes, quem fica e quem não fica.
depois acabei por ficar eu o terceiro guarda-redes, não é? Era o Rui Correia, o Vítor Novo, que já faleceu, e fiquei eu. Também estava o Tozé, mas eles decidiram, não, quem fica o miúdo, não é? Portanto, eu era conhecido pelo miúdo, mas eu depois falei com o Romão e disse, mister, olha que eu em setembro, final de agosto, início de setembro, é que vou saber se entro para a faculdade ou não. Mister, eu não quero abdicar da faculdade. Depois lá vemos isso, mas olha, vais ficar, és tu que ficas no plantel. E fiz essa época toda nos séniores, na primeira divisão, com o Rui, com o Vítor, foi fantástico. Mas entrou na faculdade? Entrei na faculdade. No Porto. E como é que era? O Romão deixava-me ir nos primeiros dias da semana às aulas todas. E vamos arranjar um sítio para treinar, podes ir. Depois quando houve ali o Vítor teve um problema na altura, um sopro cardíaco, ali uma coisa que assustou. Eu ainda sou convocado uns 7 ou 8 jogos. Pronto, na altura que estava a ser convocado, miúdo, só vais na folga a segunda, mas terça já tens que estar cá para treinar. E eu ali aflito queria fazer as duas coisas. Hoje tenho consciência, não é? Foi uma época nos séniores, na primeira divisão, em que diz assim, ora bem, eu treinei pouco, eu dedicava-me e treinava. O problema é que muitas vezes não treinei porque o Romão deixava-me ir às aulas. E havia aquela questão, às vezes à sexta-feira, uma cadeira difícil, e ontem falei sobre isso, da estatística. Eu metia-me no autocarro às 6 da manhã, ia ao Porto, ia à aula, e depois apanhava o da 1 e às 5 estava a treinar em Chaves. Num estado lastimável, não é? Mas uma pessoa tinha 18 anos, tinha força para tudo. Aguenta tudo, claro. Era tentar... Andei aquele ano a fazer as duas coisas, mas foi um ano de aprendizagem do meio do futebol, primeira divisão, aquelas coisas, o miúdo que de vez em quando até... lá havia um outro momento que as coisas até estavam a sair bem, aí o miúdo tem qualidade, vai-vos tirar o lugar. Ei Jesus, depois quase me matavam e lá levavam as pancadas. Mas foi um ano fantástico, ficou uma relação fabulosa com o Vítor, adorei, e com o Rui. Depois o Rui Correia, como era de São João da Madeira, não é? Sim. Muitas vezes ao domingo após o jogo, eu segunda queria ir às aulas ao Porto, não é? Segunda, terça, quarta. Portanto, ao final do jogo, quando jogávamos em casa, eu ia sempre com o Rui, era o Rui sempre como, Rui, dás-me boleia para o Porto? Claro, miúdo, anda lá. Tu não treinas depois de segunda? Não, o mister já me dispensou para eu ir às aulas. Depois ando eu e o Vítor sozinhos, não é? Se fosses tu, isto ficava... Rui, então... Mas foi um ano fabuloso, em que eu ainda tinha aquela ideia, não, eu consigo fazer as duas coisas, hoje tenho consciência que se tivesse ficado ali, se me tivesse dedicado mais um bocadinho, né? No final dessa época, claro, os Chaves, foi das decisões mais difíceis, não é? O Chaves reuniu comigo e disse, pronto, tens mais 2 anos de contrato, nós queremos que continues aqui no plantel, mas para a faculdade e estás aqui a semana toda a dedicar-te a isto. Nós acreditamos em ti, mas tens que estar aqui. Sim. E eu já tinha mais consciência, pois sim, eu tenho para estar aqui, tenho que me dedicar. Abanei ali um bocadinho, mas decidi-me pela faculdade. Claro. Disse, não, olha, empreste-me um clube da segunda ou terceira. Ainda fiz a pré-época no Paredes, que era a segunda divisão, segunda B, na altura acho que era a segunda B. Que era o Mister Arthur, que tinha jogado no Boa Vista. Uma pessoa... Adorei, foi de uma correção comigo fantástica. Acabo por não ficar no Paredes, fui para o Vila Pouca, para a terceira divisão, portanto, e fiz a época toda no Vila Pouca, mas acabei por optar não ficar no Chaves. Acho que então são as decisões do momento, não é? Pois toda a gente me dizia assim, ficou um amigo meu, não é? Que era dos juvenis, 2 anos, não, o Arthur. O Arthur fica no Chaves, e o Arthur faz meia época a titular, porque lesiona-se um guarda-redes, dão uma oportunidade ao Arthur, e o Arthur depois até fez ali uma carreira gira. Okay. E depois mais tarde o Rissa, não é? Que sou muito amiga do Rissa, fantástico, porque eu era juvenil, eles iniciados, eu era júnior, eles juvenis. Acompanhar isso é engraçado, não é? Eu adorava depois os miúdos mais novos e dávamos todos bem.
E depois eles, especialmente o Rissa, acaba por ter uma carreira gira e foi com muita qualidade. Não? O Rissa não tem um irmão também Tem, que é avançado? O irmão é que jogou comigo nos Júniors, que é, portanto, ele é um ano mais novo do que eu. O Rissa, o ponta de lança, não é? Vizela. Exatamente, sim. Foi melhor marcador aí das segundas divisões. Goleador, é que nem sequer é ponta de lança, é mesmo goleador. Eu tinha um pontapé que era uma coisa só nos chateava a nós guarda-redes. Então chuta lá mais devagar, o Rissa. E eu ainda no meu segundo ano de júnior apanho o Rissa, não é? Mesmo no meu primeiro ano de júnior, o Rissa às vezes até já jogava acima, porque ele é muito forte e claro, muito amigos deles, então do Rissa, o guarda-redes. Ainda agora, quando apresentaram um livro em Chaves muito giro da história dos Chaves, que me pediram para eu escrever o prefácio, o Altino, fabuloso. E só com esta azáfama eu, pronto, lá tentei ler o livro que me enviaram, escrevi o prefácio e depois eles convidaram para a apresentação. E eu chego a Chaves na noite anterior e tive que dizer ao meu sogro, olha, arranje-me um livro, porque eu amanhã vou para a apresentação. Fiquei quase a noite toda a desfolhar o livro, porque desde os jogadores que eu nos vi jogar, mas sei os nomes, óbvio. Os Malanos, o Branco, o Eterno Pavão, são histórias que ouvimos, mas que já não me lembro, mas que nós miúdos naquela altura conhecíamos os nomes e a história. Não é? Olha, que é o que eu digo hoje em dia, gerações mais novas têm grandes dificuldades em respeitar o passado, conhecê-lo para perceber. E naquela altura nós sabíamos quem, este é que foi o grande guarda-redes, o Pavão, o Pavão até foi para o Porto, pronto, mais os da nossa, quando nós éramos miúdos, os Jorge Plácidos, não é, o Borges, então aquilo eram referências para nós e conhecíamos. E eu quando cheguei lá e começo a ver, o livro tinha já não me lembro agora, 18 ou 19 jogadores que passaram nos Chaves, que marcaram. O último é o Pote, que está no Sport. Sim. Eu estive ali, fui de manhã para a apresentação com um bocadinho de sono, porque fiquei ali a rever a história dos Chaves, não é? As fotografias antigas, imagens isso é que é bonito, fantásticas, e eu fiquei ali a rever aquilo. Chaves marcou, no fundo, o início do meu percurso desportivo. Não é? Olhar para aquilo, ter paixão pelo treino, pelo jogo, ter tido a oportunidade de jogar, de treinar. Portanto, o Chaves marca claramente o início do meu percurso. O Jorge, pelo que vi, apanha, há uma época que apanha o Caraguán. É verdade ou não? Apanhei o Caraguán. Porque essa é uma figura imensa, não é? Caraguán, mais do Braga, não é? Mas mesmo assim é uma figura muito... Caraguán. E é um grande jogador. Como é que ele era? A questão era muito divertido. O Caraguán era um bem disposto, não é? Era como era no jogo, não é? Que corria como um desalmado e aquela alegria a jogar e ir para cima de toda a gente. O Caraguán era muito divertido. Depois, à medida que fui apanhando as palavras portuguesas, sim, eu cruzo-me com o Caraguán lá nos séniores. O Caraguán era isso, era divertido. Os Chaves na altura ia tendo muitos... Não é? O Slavkov, que era búlgaros, claro. O Radi, que foi o expoente. Radi, aí eu era juvenil, não é? O Radi marcou uma história comigo. Nós sabíamos a história, não é? Porque queríamos saber tudo dos séniores, não é? E o Radi na altura nunca mais que assim. O Radi não deixava ninguém tocar nas chuteiras dele. Nenhum técnico de equipamentos tocava nas chuteiras. E nunca mais me esqueci nos miúdos e ouvir o Radi dizer assim: este é o meu material de trabalho mais importante. Sou eu que as lavo, sou eu que as engraixo, sou eu que as ponho lá. Ponho aquele molde para elas ficarem... Não, eu é que faço esse trabalho no final de cada treino. E ele ficava lá mais tempo a tratar não sei assim, um craque destes. Pronto, tinha este sentido. Engraçado. E uns anos mais tarde, porque eu depois ainda tinha o 3º ano de contrato, mas não fiquei lá... Eles têm ali um problema ou outro com os guarda-redes, e uns anos mais tarde, que é o Radi treinador, eles chamaram-me novamente para eu fazer a pré-época, se ficava ali com eles assim, eu já tinha jogado um sénior universitário de futsal, e ainda sou treinado pelo Radi ali uma pré-época. Bom, então conheceu como jogador e como treinador.
como jogador, não é? Era o expoente mais. O Radi era aquela. Como é que era o Radi? Era. Na altura, para fazer o controle de treino, tirávamos pulsações. E de repente estamos todos. Não? 70, 80, tu 85, tu 70, eu Radi 40. E não. Este gajo é búlgaro, não sabe contar. O coração dele deve ser diferente. Mas não era. Era um atleta, uma pessoa de uma responsabilidade, de uma classe, era fantástico. E eu, como jogador, não convivi, portanto, íamos acompanhando por estar lá, nos escalões jovens, mas foi um jogador dos estrangeiros, foi um jogador. Eu apanhei o Karoglá, apanhei o Slavkov, que tinha uma qualidade brutal. Não gostava muito de treinar, mas que era Jorge Slavkov. O Slavkov era uma classe. E o Rudi Karoglá, Slavkov, acho que eram os 3 búlgaros no ano que eu estava. Era goleador, né? Marcava gol. Mesmo esse ano, o Manel Correia, o Filgueira, os 2 centrais, o Rogério, lateral esquerdo, o Vicente, o Gilberto Mirandela, que ainda hoje somos amigos, e às vezes me cruzo com ele, o Olheiras, não é? Chamamos Olheiras de Mirandela. O Diamantino, o David, não é? Ou o David. Era gente. O Vermelhinho também lá andou. O Vermelhinho depois também andou. O Vermelhinho vai, né? Quando eu saio, depois acho que eu saio, o Vermelhinho vai para quando eu vou para a Vila Pouca. E porquê é que se decidiu pelo futsal? Porque pode ser treino na universidade. Até nesse primeiro ano, para me manter em forma e para treinar, eu ia treinando num outro clube de futebol ali pelo Porto. Ia treinar sempre futebol de 11 pela universidade, porque jogávamos os campeonatos nacionais universitários, ou os campeonatos da FAP, na altura, do Porto. Portanto, tudo que era jogo ali pela faculdade eu ia, até porque a faculdade tínhamos uma equipa brutal. Se fôssemos todos, o problema é que nem todos podiam ir, não é? Desde o Queiró, Carvalhal, ao Pedro Maia, o Amadeu, tinha o Filó, a malta que andava na faculdade e que jogava em clubes, na segunda divisão. Eu lá ia fazer os jogos todos. Depois veio uma vez ou outra, mas hoje já futebol 5. Então também vou. Precisam de guarda-redes. Então lá fui eu jogar os campeonatos do Porto. Ganhámos o campeonato do Porto. Na altura, o Fernando Parente, que era da FAP, é que foi convidando os melhores de cada faculdade para irmos jogar o Campeonato Nacional Universitário, ou seja, representar a FAP, a Universidade do Porto. Era uma seleção, não era uma faculdade. Sim. Selecionou ali os melhores e lá vamos nós para a Covilhã jogar a primeira vez. Vamos para onde? Jogar o quê? Pronto, siga, vamos lá. E nesse Campeonato Nacional Universitário é a primeira vez que é convidado para selecionador nacional universitário Orlando Duarte. E é ele que vai lá observar e faz a primeira convocatória da seleção que queria jogar o Mundial Universitário. Pronto, e nós jogámos, perdemos na final contra a UBI, Universidade da Beira Interior, que o treinador era o José Luís Mendes, hoje meu adjunto, treinador do Sub-19, era o Zé. E umas semanas depois, a Associação Académica vai ao Brás, anda cá, olha, tens que ir para Lisboa, 4 dias tens que ir à seleção. Seleção de quê? Para um campeonato do mundo que vai haver e tal. A malta para os universitários. E 4 dias para Lisboa, siga, vai ser fixe, bora, tocar levar uns polos e camisas para sair à noite. E lá viemos nós todos entusiasmados, do Porto viemos 4, 3 da Universidade, 4 ou 5. Lá vimos nós para Lisboa, foi ali no Jamor e lá nos sentámos, apresentação, reunião. O presidente da FADU era o Pedro Dias, hoje atual secretário de Estado. Foi ele que convidou na altura. O Orlando era o selecionador nacional, então o selecionador nacional. Lá entra o Orlando, quando começa a ditar as regras todas, e o recolher, e o silêncio, e o rigor, e nós, que é isto? Recolher às 11h30, mas este está maluco, então, mas vamos ter que nos deitar cedo, treinar de manhã e de tarde, para onde é que nós viemos? Pronto, e começa aí, fico até ao grupo final, era um grupo mais alargado, e faço o primeiro campeonato do mundo no Chipre, universitário, e
despertou aí o bichinho, não é? E a forma de ser do Orlando, a forma de liderar, que não era fácil na altura. Levámos muito na cabeça, mas depois, 2 anos depois, jogar futsal aqui ou ali, 2 anos depois volto a ir à seleção universitária, mais um campeonato do mundo, esse melhor, chegámos às meias finais, até foi giro em termos desportivos. Quando chego cá, até lembro-me de dizer ao Orlando, onde é que eu posso ir treinar a sério para uma equipa a sério? Eu não tenho medo, eu vou para uma equipa a sério. Aqui e ali, vou para a Universidade do Minho. Portanto, e começa, esses mundiais universitários são na Universidade do Minho tenho uma lesão gravíssima, não é? Fraturei a perna. O Fernando Parente convida-me, como eu fui para lá, preciso de alguém para treinar a equipa feminina. Tinha acabado de me licenciar, és tu és o ideal. E começa assim a treinar a equipa feminina, passado uns tempos a equipa masculina universitária, ali na Universidade do Minho, portanto, acaba por ser os campeonatos universitários, a faculdade, que me levam para o futsal, e depois estas experiências nas seleções nacionais universitárias com Orlando cativou muito, a forma apaixonada, a liderança, o rigor, a forma, o treinar, o Orlando, a forma como se dedicava àquilo, não é? Transpirava futsal na altura, uma pessoa foi começando a gostar daquilo. Na faculdade, a perceber o que era isto de treinar e começou a ficar esta paixão mais pelo futsal e larguei o futebol. Esse arranque na equipa feminina da Universidade do Minho é 97, não é? 1997. Como é que é? Há quase 30 anos. Não? Só fiz asneiras. Era só erros. Porque elas também não eram. Elas também foram pioneiras, não é? Não é a primeira equipa feminina também. Portanto, era tudo uma novidade. Tudo a começar. Espetacular. Tudo a começar. Mas foi o entusiasmo das miúdas, não é? Estavam entusiasmadas, mas algumas nunca tinham jogado, mas entusiasmadas, e eu também com entusiasmo, ser treinador a primeira vez e tal, então a organizar tudo, sempre a arriscar, sempre a fazer coisas diferentes que só dava asneira, mas as miúdas Iam depois jogávamos nada, depois aquilo só dava asneiras no treino, mas elas sempre todas contentes, sempre bem dispostas, e foi também perceber um bocado o ambiente. Eu tinha vivido isso, né? Eu tinha jogado CNUs, eu tinha jogado mundiais universitários, eu tinha vivido muito as competições universitárias, eu sabia as competições universitárias, eu sabia o que era, não? E as miúdas foram-se habituando, foi giríssimo, porque nos 4 anos, portanto, elas já tinham sido caloiras, os 5 anos de curso delas foram os anos que eu estive na Universidade do Minho, sempre com elas, depois também com o masculino. E nós chegamos ao último ano de licenciatura delas, que supostamente elas iam começar assim para trabalhar, não é? Nós conseguimos, só com miúdas que não eram federadas, nós conseguimos num sénior ser medalha de bronze, não é? Que foi algo. Para nós aquilo foi quase como ser campeões. Claro. E foi muito giro esse percurso, e foi a aprendizagem, de arriscar, mas elas, as miúdas, ou essa equipa, não é? Por isso que eu ainda hoje digo que foi a melhor equipa do mundo, treinei, porque elas também, tive sorte de ter um grupo de entusiastas que iam para ali por paixão, que adoravam divertir-se, mas que no treino é para fazer tudo direitinho, é para se dedicarem, para se esforçarem. E foram crescendo, foram evoluindo, e atingimos ali algo muito giro no último ano. Imagino, do primeiro jogo para o último, as diferenças que... Foi muito giro nesse último CNU, a célebre história de... então agora amanhã, fomos mais uma vez, até íamos chegando às meias finais, e eliminados na meia final. Muitas vezes pelo Zé Luís, que tinha boa equipa da UBI, e perdemos nós na meia-final. Lá vamos nós jogar o jogo dos tristes. Depois no jogo dos tristes também perdíamos sempre, porque aí já estavam equipas sempre muito boas. Eu estava ali um bocado desanimado, e
então e agora? Vamos sair um bocadinho, agora às festas do último dia. Pronto, já era um ambiente mais universitário. Eu disse, olha, nestes anos todos já nos divertimos muito, já temos tanta história para contar. Pá, vocês, é o último ano da vossa licenciatura, então, pá, desta vez vamos descansar. Eu nem acredito. Pá, vamos descansar. Aí garantes que ganhamos a medalha de bronze se descansarmos? Epá, e aí saiu-me uma daquelas coisas. Garanto. Se nós formos descansar, eu garanto-vos que amanhã ganhamos a medalha de bronze. Os miúdos ficaram assim um bocadinho. O Brás está maluco, então o Brás desta vez. Vamos descansar antes. Pronto, a malta nem saiu, fomos descansar um bocadinho. No dia seguinte lá fomos, pá, há 2 ou 3 minutos eu fico, estava e eu disse, isso não ganhamos isto. Pá, lá uma das miúdas, pronto, lá ganhamos 2-1, elas ganham medalha de bronze. E ainda hoje dizem, pá, como é que tu sabias? Pá, eu não sabia, não é? Mentimos, agora dão aquelas coisas que às vezes arriscamos e foi muito giro. Esse percurso com elas Claro. foi o início, foi olhar para trás e ver as asneiras e os erros, mas que me levou a crescer, a perceber, e acima de tudo o sentido positivo que elas tinham. Não é? Claro. Tinham um sentido tão positivo de pertença, opá, isto é toda junta, jogas tu, jogo eu, siga, vamos tentar ganhar, vamos tentar treinar, vamos tentar, sempre este sentido muito positivo, e não sei, acho que fui um bocadinho contagiado, por isso dizer assim, pá, isto é que tem que existir numa equipa, seja Foi a melhor coisa que encontrou, então. a este nível, ou seja, a um nível Claro. mais superior, uns anos mais tarde, ou seja, ainda hoje digo, não é? Estes momentos bons que tivemos, disse, pá, nós temos o espírito que tinham aquelas miúdas. Isso Continuam em contato com elas? Como é que... Continuo. Ainda agora estava a falar com o Miguel que já querem que vão lá apresentar o livro, a capitã da equipe quer tomar, então temos que ir a tomar. Já de vez em quando os encontros aqui ou ali. Okay. Ano passado elas juntaram-se num encontro a jogar um jogo de futsal. Era impossível, com a agenda não consegui. Estava no norte mas pai, às 11 da noite meti-me no carro e ainda fui lá ter com elas, perto de Tomar, e ainda fui lá ter com elas, ainda estivemos ali um bocadinho a conversar e a reviver velhas histórias. Claro. Não, gente que ainda hoje nunca mais me vou esquecer dessa. Da melhor equipa do mundo, como eu lhes digo, e elas estão sempre, não, tu é que és o melhor treinador do mundo. Não sou nada. Sou o melhor do mundo porque vocês é que eram a melhor equipa, senão não... E elas... É assim. Marcou. Bumerangue. É. Há bocado, foi mesmo agora, 5 anos com essa equipa. Mas aqui já vem 15, não é? 2010 para 2025. E falou com tanto entusiasmo desses 5 anos e do que é que ganhou desde o primeiro dia até o último. O que é que encontrou no primeiro dia em 2010 que agora e salta à vista e que é memorável? Foram realidades distintas, não é? A federação mudou muito, não é? O que é que era a seleção na altura, aos olhos da comunidade internacional? Eu acho que era, não é? Nós éramos reconhecidos, era dizer assim, Portugal tem uma qualidade dos diabos, mas não tem hipótese. Este era o comentário frequente, não é? Uhum. Que Orlando passava-se e constantemente dizia, não, temos de jogar olhos nos olhos e temos que ir e um dia vamos ganhar. Portanto, isto não foi o Brás, não é? Já o Orlando tinha sempre este discurso. E muitas vezes foi criticado por essa ambição, dizer assim, não, nós vamos ao europeu, e nós temos capacidade, pá. E eles um dia vão levar connosco. Mas era um bocadinho isso, não é? E depois mesmo nos primeiros anos, eu como selecionador, não é? Sim, tem qualidade, mas não tem hipótese. Mas isto quando for a decisão não chegam lá. Esse foi algo que me chateava muito interiormente, né? Dizer, isto, a ver se uma pessoa consegue mudar isto, pá. Pois eu pensava assim, quer dizer, já há muitos anos, os campeões do mundo de futebol salão, não é? Já fomos medalha de bronze na Guatemala em 2000, não é? Com gente com caráter, com uma seleção espetacular, de princípios, não é? Aquela malta que não eram profissionais e conseguem chegar ali à Guatemala e chegar... disse, olha, isto está connosco, o potencial está cá, não é? Sim. Como é que vamos
Pá, o que é que ainda não temos que temos que acrescentar aqui para ver se conseguimos bater lá em cima. Putz, essa foi a imagem inicial em 2010. Pá, o que é que nós vamos fazer? Algumas ideias, não é? Faltava a formação, faltava uma série de coisas, mas a seleção nacional tinha todas as condições, todas. Foi espetacular e pá, faltava reestruturar muita coisa. A imagem que me fica e é do quase, mas eles não chegam lá. E eu dizia assim, não chegam lá. Mas nós jogámos a final de 2010. E no fim, ainda pusemos a Espanha a tremer, que chegamos ao 3-2 e isto afinal não falta assim tanto. Olha, nós andamos aqui perto. Não temos hipótese. Não temos hipótese porque temos sim senhor, não é? Agora, como é que vamos trabalhar para ver se conseguimos, não é? Mas depois de alguns anos, já comigo, também que íamos nas meias, que íamos nos quartos, que íamos nas meias, que íamos nos quartos, não é? E o rótulo quase que aumentava. É o quase, mas eles não chegam lá. Portanto, esse foi um bocadinho a imagem de início, que depois foi difícil ali há alguns anos tentar. Vamos lá ver se conseguimos dar a volta a isso. Mas depois fomos crescendo estruturalmente a outro nível, miúdos novos, e conseguiu-se lá chegar. E de que maneira, não é? 2 europeus e um mundial. 2 europeus seguidos e pelo meio mundial, não é? Nessas provas todas, pronto, e o futsal é um desporto mais emocionante que o futebol, porque de facto é costume marcarem-se 2 golos no mesmo minuto, não é? Pode acontecer alguém marcar aos 59 segundos e essa equipa levar 8-1, como já aconteceu com Portugal no Mundial. A minha pergunta, e estava a dizer, vamos conseguir. Há 2 jogos com a Espanha em que está 0-2 para Portugal e Portugal consegue ganhar. Antes da Espanha, no europeu, parece-me, Portugal também está a perder 0-2 e também dá a volta na meia-final, porque é quartos e meias, não é? O que é que se trabalha, o que é que define, o que é que está dentro dos jogadores e dentro de um selecionador quando está 0-2, o jogo dá na televisão, toda a gente está a ver, que é diferente também, não é? Para as nossas emoções. O que é que se passa? O que é que se passa na vossa cabeça? Não. Foram dois jogos diferentes. No Mundial estávamos ali a cometer alguns erros, algumas hesitações, para a Espanha uma qualidade dos diabos. Claro. E de repente apanhou a perder 2-0 e disse, vai ser... No Mundial foi aquela noção de, tenho que puxar esta malta para cima. Temos que corrigir algumas coisas, acho eu. Sim. Mas esta malta está a entrar já na descrença. Não pode ser, não é? Está bem, vinhamos a ganhar, chegamos aos quartos de final e dentro da minha cabeça, por isso a questão é diferente, os quartos de final, especialmente no Campeonato do Mundo, é aquela linha muito fininha. Ganhamos, estamos até o fim e tudo pode acontecer. Sim. Perdemos, vimos para casa mais cedo. E aí é desastre e insucesso. Não é? Sim. Que é sempre assim que a malta classifica. E eu assim, para casa nem pensar, nós não podemos cair aqui hoje, não é? Era dizer assim, nós não podemos cair aqui hoje, temos corrigido as outras coisas e esta malta tem que acreditar, Futsal é mesmo isso, não é? Não é por estar a perder por 2, que é uma catástrofe. Claro. Foi ali dizer assim, como é que esta malta vai acreditar nisto? Lá acreditaram na segunda parte, não sei como. E especialmente no prolongamento e tal, a malta foi para cima e acho que depois até é merecido. No europeu foi ligeiramente diferente, porque, um livro, e de repente estamos a perder 2-0 e eu, calma, já virámos isto 2 vezes 2-0, agora só porque é a Espanha, espero bem que eles não... E no europeu estava até mais tranquilo e dizer assim, calma, aqui é só, a malta que tenha calma e que sejam eles, já fizeram isto mais 1 ou 2 vezes, agora só porque é a Espanha, com a Espanha faz-se igual. O meu sentimento andava um bocadinho assim, por isso é que eu digo que no europeu da Amsterdã eu diverti-me imenso, porque lá estávamos a perder outra vez, vamos lá virar isto. E foi um bocadinho neste sentimento, mas até de brincadeira, sem tanta preocupação, no Mundial, temos que puxar aqui mais um bocadinho, que senão não chegamos lá. Mas no fundo é nós olharmos e dizer assim,
há assim tanta diferença e não conseguimos dar a volta a isto? Conseguimos mesmo com a Espanha. Agora, claro, temos que ser competentes, temos que ir ali para o nosso máximo, quase. Malta, vamos lá para o máximo, pelo menos tentar, porque olha, isto é possível, agora temos que nos pôr finos aqui com algumas coisas, não é? Claro. Temos que melhorar. E no Mundial foi muito isso. Cheguei a um momento em que achei que, já aqui muita desconfiança, porque é a Espanha e estamos a perder por 2, quartos de final, vamos embora. Embora não, tenho que ficar aqui até o fim. E foi um bocadinho isso. Pronto. E eles depois acabam por fazer uma segunda parte fabulosa. Os miúdos naquela parte final, não é? O Afonso, o Zico e o Érico, fabulosos, acabam por chegar ao empate, depois nas meias, no prolongamento, depois de estar a perder 2-0, conseguimos empatar. Agora estamos em prolongamento. Agora é que não vamos para casas. Agora não, o meu sentimento era assim, agora é mais um bocadinho, claro. Agora é impossível. Quem já chegou aqui, esse foi um bocado o sentimento. No europeu foi mais 2-0, outra vez com a Espanha. Vamos lá ver se a malta só. O sentimento era mais, vamos ter calma, meter a cabeça no sítio, ter calma, vamos lá ser nós, porque isto já fizemos isto mais vezes, bora lá virar isto. E aquela segunda parte com a Espanha no europeu é das coisas mais bonitas que eu já vivi até hoje, porque estava-me mesmo a divertir no banco. Quase escolher à sorte quem entrava e isto vai dar, eles vão virar isto. E eles foram fabulosos. Não é? A sua fé é uma coisa, não é? Inabalável. E como é que se transporta para os jogadores? Essa é a parte mais difícil, não é? Não mas os jogadores, muito... a maioria deles também são, à partida, são desconfiados ou são abertos? Não, muito abertos. Okay. Gente que acredita, não? E que... Uma série já desde 2018, não é? Alguns miúdos que na formação estavam habituados nos sub-21, sub-19 a ganhar a Espanha. É o que eles dizem, não é? E chegam ali, não é? Enquanto que gerações antigas ou mais antigas andámos ali sempre no quase perde, quase, mas perde. Pronto, chegou esta malta mais nova, não é? O próprio Ricardinho dizia sempre, não é? Falta-nos um bocado de mentalidade. A mentalidade só depende de nós mudá-la, não é? Claro, sim. Não depende dos outros, depende do que nós pensamos de nós próprios, do que nós acreditamos em nós próprios e no que fazemos, não é? Eu lembro-me uma vez, mesmo do Matos dizer, nós trabalhamos muito bem, nós sabemos muito bem o que fazemos, nós treinamos muito bem, nós preparamos-nos muito bem, se calhar ainda melhor do que muitos dos nossos adversários. Agora nós só temos que chegar ali. O que é que falta? Falta acreditarmos um bocadinho, falta essa mentalidade, não é? Os mais velhos falavam muito nisto, porque foram várias fases finais, europeus e campeonatos do mundo, que no momento da verdade, uns quartos de final de umas meias, caíamos. Sim. Alguns destes miúdos, jogar com a Espanha, mas a Espanha já ganhei 3 vezes nos sub-19 e 2 nos sub-21, isto é mais um jogo, e como é que isto contagiou, mas depois foi, pronto. Também a aprendizagem de vários momentos de insucesso, não é? Que fomos percebendo, claro, fomos aprendendo, olha, está na altura, acreditamos ou não, acham que podemos mesmo tocar ali, estar nas decisões e até ganhar uma final, por muito difícil que seja. Estas coisas foram acontecendo. Ganharam 3 em 3, não é? Sim. 3 finais em 3. Mas muito graças por muitos dos jogadores e da forma como se vive hoje no seio da seleção. Está bem, eu sempre acreditava mesmo. Eu digo sempre que o Rolando ensinou-me a olhar para as coisas desta forma. Eu nunca mais me esqueço no início, quando eu próprio adjunto e ficava assim, Rolando, baixa lá um bocado as linhas, mas é defender mais um bocado, porque vamos sair daqui goleados. E o Orlando dizia assim, não, isto é olhos nos olhos para jogar, porque agora podemos ser goleados, mas daqui a um ano já não somos. E depois um dia ganhamos. E o que é certo, que eu lembro-me de algumas goleadas e que era difícil, depois lembro-me de jogos, lembro da primeira vez que ganhámos à Espanha, num particular em Salamanca, ainda não estava na seleção, e fomos começando a aproximar e depois fomos começando a assustar e fomos começando a chegar às finais, não é? E somos medalha de bronze na Guatemala. Depois bora lá mais um bocadinho que o bronze já não chega.
Claro. Portanto, era acreditar um bocadinho nisso, era ir transportando. Agora, quem tem que acreditar, a maioria das vezes são eles, não é? Se a mensagem não chega lá, que é que interessa o que eu acredito, o que eu sei, o que eu acho do que devemos fazer ou como é que devemos jogar. Mas como é que, por exemplo, a mensagem chega lá, Portugal é campeão europeu em 19, e depois volta a ser campeão europeu. A mensagem tem que mudar, não é? Da sua parte. Sim. E o encaixe deles também. Isso é fácil ou é mais difícil ainda e dá mais gozo ainda? Não, foi fácil e até deu... Não é, fácil nunca é, mas foi dando muito gozo. O Mundial foi difícil, mas fomos passo a passo, não é? Temos ali alguns jogos, não é? A malta nem se lembra quando... Agora expliquei antes deste Mundial, não é? Nós vamos a prolongamento nos oitavos, vamos a prolongamento nos quartos, vamos a prolongamento e penaltis nas meias, verdade. E só na final é que não vamos a prolongamento. Verdade, Olha, sim. vocês acham que isto é fácil? Isto é dificílimo. A última vez que fomos campeões do mundo, este foi o percurso. E antes desse prolongamento, aquele 3-3 com Marrocos. Aquele 3-3. Na fase de grupos. Empatámos um no grupo. Ei, nem nós nos lembrámos. Pois, isto é muito difícil Claro, o Mundial. Não é? Agora, E porquê que é? Porque toda a gente está acima das suas possibilidades, é? No bom sentido, digo. estão lá os Como é o melhores, Mundial. estão os tops, estão da malta se transcende. É isso mesmo. Acho que em qualquer modalidade ou em qualquer desporto, onde é que são as referências de evolução, de criação de coisas novas, são os mundiais, não é? São mundiais europeus, são Liga de Campeões. Claro. Nas grandes competições são as referências de coisas novas que vão acontecendo, onde se transcendem os melhores jogadores, onde surgem... E o Mundial é extremamente difícil, é o que eu digo. Ali anda tudo muito nivelado. Então, ao chegar a uma determinada fase, somos melhores. Ali ninguém é melhor que ninguém. Pois. Podemos ser melhores um bocadinho numa coisa e não tanto noutra. Há algo que aí só depende muito de nós e que muitas vezes dá o upgrade. Quer dizer, é mesmo todos queremos a mesma coisa. É mesmo todos acreditarmos que, olha, acreditamos no nosso processo, no que nós fazemos. Acreditamos no que é Portugal a jogar futsal. Acreditamos em nós, malta. Se acreditarmos muito, aí podemos nos transcender um bocadinho e podemos acrescentar ali um bocadinho, seja lá a tática que for e a estratégia, essas coisas. Mas isso é que pode dar o upgrade ali em momentos de enorme tensão, emoção, de decidir. E tem sido, pronto, este último não, mas... essas experiências foram de um gozo e de um orgulho fantástico, porque foi dizer assim, está bem, eu acredito muito que é possível, não é? Mas foi olhar para eles todos e dizer, eles lá disseram que eu acredito mais neles do que eles próprios. É mentira, eles acreditaram muito, eles estavam com aqueles olhos brilhantes, isto dá, não é? Vai bater no poste e não entra, e isto dá. E quando eles querem muito assim, quando estamos no fundo todos com o mesmo espírito, as coisas acabam por acontecer e felizmente foram acontecendo nessas competições. Nessas 3 finais, quando se acorda no dia da final, qual é que é o sentimento? Acorda-se, vai-se tomar um pequeno almoço ou não se acorda porque não se dorme bem? Como é que é? Não, eu ultimamente já referi isto, não é? Em 2018, o meu jogo foi à noite, muito tempo. Eu dormi uma cesta espetacular, não é? O que é que faz antes do jogo? Durmo uma cesta. Então, geralmente uma pessoa à noite até prepara mais e quer rever algumas coisas, não é? Estrategicamente, o plano, aquelas coisas mais táticas ou estratégicas que nós todos, preparar isto, aquilo, os quartetos, quem joga mais, quem pode fazer, tentamos visualizar aquelas coisas de treinador, que hoje cada vez tenho mais a noção, não é? Nós, se calhar, todos preparamos isso mais ou menos. Melhor, pior, com melhor visão, pior visão, com melhor decisão não é? São as tais decisões que temos que tomar e às vezes são melhores, outras vezes não são tão boas. Mas depois é dizer assim, olha, está tudo feito, agora tranquilo, agora vamos para o jogo mais apetecível do mundo, que é a final, siga, agora é para desfrutar também um bocadinho disto. Desfrutar, ter confiança neles, siga, olha, joguem-se, agora já não há nada a fazer, já trabalhámos, já nos preparámos, agora a Argentina vai ter que levar connosco, pronto, vamos lá jogar isto. Portanto, eu não, se calhar no início da carreira,
alguma tensão, alguma preocupação excessiva em não falhar, em preparar tudo, em rever tudo, em o lado da razão, não é? Isto é muita emoção por vezes, e como é que se gera isto numa meia-final, numa final, nos quartos de final decisivos, vir para casa ou ficar na competição. Perceber isso, isto tem que ser levado com um sentido muito positivo, não é? Não com essa preocupação excessiva. Por isso eu, antes das finais, durmo sempre a sesta, sem problema, durmo bem. Quando não durmo tão bem é quando vi que não trabalhámos direito, não nos preparámos bem, quando o processo teve ali muito ruído, que é normal, às vezes acontece, mas é tentar fazer isso e depois, esses momentos, cada vez mais é dizer assim, desfrutar deles, aproveitar também, porque isso é a maneira da malta que está do lado de lá, sentir-se bem, confiante, não está ali ninguém somos todos juntos mesmo para tentar ganhar. Depois, claro que as finais são para ganhar, mas ganhamos se jogarmos bem, se formos positivos, se acreditarmos, se tivermos aquele espírito e dizer assim, qualquer adversidade que aconteça pelo meio do caminho, isso não pode atrapalhar nada, pois, isso faz parte do processo. Aconteceu com o Ricardinho, não é? Por Aconteceu exemplo. com o Ricardinho, aconteceu com o Bruno, estava lesionado no final. Aí a desgraça porque estas coisas fazem parte. Esta semana eu falava com alguns treinadores, nós conversamos muito entre nós, não é? Estar a perder 2-0 ou 3-0 no futsal é uma coisa normal. É algo que não queremos. Fizemos asneira, erramos. Mas nós somos todos humanos e erramos. E o erro vai fazer parte. O problema é quando nós achamos que isso é uma catástrofe. Como é que é possível? Ele errou e não pode ter errado. Pode e tem que errar. E o erro faz parte. O erro acontece. Eu vejo às vezes a malta do futebol. Como é que é possível? Então, mas é normal. O problema é como é que nós, a seguir, superamos uma coisa dessas, não é? Estamos a perder 1-0. Calma, paciência. Se faltam 5 segundos, estamos tramados. Agora, vamos a perder 2-0. Gente, ainda faltam 20 minutos. Na nossa modalidade, esta é uma coisa muito normal. É perceber como é que nós, às vezes, encaramos estas coisas, como é que vivemos estas coisas. Não é? Agora é uma final, isto é de uma responsabilidade. É uma responsabilidade. Olha, já lá chegamos. Se já lá chegamos, é porque vocês têm uma qualidade dos diabos, senão não estavam na final. Ouça, é responsabilidade. Não. Olha, é algo que vocês merecem e merecemos muito. Agora, faltam 40 minutos, ou 50, ou penaltis, para ainda ser uma coisa mesmo, claro. Mesmo fixe, que é levar o ouro. Olha, eu reconheço, passado este tempo, dizer assim, se calhar no início da carreira, muitas vezes, não pode falhar nada, não. E um erro tem um peso muito... Sim. Tem, mas o erro tem peso. E nós, na alta competição, pagam-se muito caros. Sim. Mas atenção que mesmo na alta competição fazem parte. E às vezes parece que a malta quer tirar isso da equação. Percebo. Isto não faz parte. O erro não faz parte. Faz. Então nos jogos esportivos coletivos. Então no futsal, com a intensidade, com a proximidade... Claro. Não é que uma malta diz, Brás, isto aqui custa muito, que a bola anda sempre muito perto das balizas. No futebol anda mais longe, a malta vai descansando ali em alguns momentos. Aqui não. Faz parte. E esta foi algo, nestes anos todos, eu acho que essa foi percebermos, ok, nós temos qualidade, podemos lá chegar, mas atenção, respeitem uns outros, porque os outros também têm muita qualidade, muita. Nós vamos errar em momentos, temos é que depois superar isso. Um colega se errar, eu corrijo e eu ajudo, este sentido, porque o desporto é muito isso. Portanto, aquelas coisas, a pressão e o erro, e não pode haver erro. O erro é o que nos faz mais crescer. Não é? Então, no treino e no trabalho diário, andar no limite do erro, ter erros e superá-lo. Quando o treino anda ali nesse limite em que se vai errando algumas vezes e vai-se acertando outras, o treino está a ser bom. Quando o treino não tem erro e é tudo perfeito, aquilo não está a ser treino. Aquilo não está a ser trabalho em condições. Exato. Depois na competição, quando isso vai acontecendo aqui ou ali, temos que saber viver com isso, temos que perceber, especialmente nesta modalidade, ok. Noutras tem que ser
A avaliação é até o 10, não é? Portanto, aí santa paciência, aí não podes errar. Mas aqui eu acho que é um bocadinho, e nós, se calhar ao longo dos anos, estes jogadores jovens, fomos percebendo todos isto, fomos todos crescendo, aprendendo com os erros, eu inclusive, e as coisas correram bem, não correu bem a última, vamos lá ver. Sim, claro. E não é correr bem a última, porque uma vez que somos detentores do título, a ganância dos outros é maior ainda, não é? Em roubar-nos esse estatuto. Claro. Isso é óbvio. Portugal, quando foi campeão europeu de futebol, em 2016, tinha Ronaldo, Pepe e Nani no topo do mundo de tudo, de forma e de clubes, não é? O futsal beneficiou, o futsal português beneficiou mais desse estatuto, porque de facto o Benfica e o Sporting são equipas com jogadores que chegaram a finais e ganharam finais europeias, e tinha o Ricardinho. Não quero com isto dizer que seja mais fácil, mas é de facto a nossa predisposição para esse desporto, à partida, já era para grandes desígnios, ou não é bem assim? Era exatamente isso que eu sentia, não é? Eu nunca mais me esqueço do sentimento que tive, que estava na tribuna, estava lá do Eusébio, até o Eusébio me deu um abraço, e eu estou a dar um abraço ao Eusébio, não é? Quando o Benfica é campeão da Europa, ganha a UEFA Futsal Cup, aqui foi aqui em Lisboa. O Inter, Movistar, que era a máquina verde à altura, aos craques, aquilo foi quase como se eu tivesse ganho, né? Já era adjunto, era Orlando, já era adjunto Orlando. E eu olhei e o sentimento foi assim, nós tínhamos jogado a final do Europeu, não é? 2010 que perdemos, e eu disse, afinal é possível. Claro. A seleção acabou de estar numa final. O Benfica é campeão da UEFA Futsal. Isto é possível. Claro, também é muito devido ao trabalho de todo o futsal. Isso era o que faltava, se calhar, quando entrei. Não é? Faltava estrutura, faltava qualidade de competições internas, faltava pôr isto mais competitivo, faltava ter miúdos formados mais cedo, não é? Ou miúdos que chegam aos 20, 21 e já estão num nível muito bom, até sim. De experiência internacional, para não chegarem aos 27, 28 e 29 à seleção porque estão no auge e só já fazem uma grande competição. Nos faltava estruturar algumas coisas. Isso foi o presidente Fernando Gomes e o que a Federação criou um contexto de excelência que é muito mais facilitador do sucesso. Não haja dúvidas disso. Não? Portanto, fui um privilegiado que acaba por estar num contexto de desenvolvimento, de excelência, de proporcionar qualificação de tantos fatores de desenvolvimento que depois as coisas foram acontecendo, não tenho dúvidas. Mas quando vi o Benfica ser campeão, depois mais tarde o Sporting, a qualidade que tinha já o Benfica, o Sporting, que eram os expoentes máximos, mas depois algumas equipas, não é? Era esse nosso ADN que tínhamos e o nível que estávamos a atingir. Claro, depois a seleção tinha que beneficiar disso. E como é que aproveitamos isso, essas emergências, essas ligações do Sporting e do Benfica? Foi um bocadinho juntar isto tudo para dizer assim, não, é possível, então temos que lá chegar. Mas é decisivo o trabalho dos clubes e estruturalmente o que foi acontecendo no futsal. Isso faz parte de um plano do Jorge, também, inicial, desde 2010? Faz depois com o plano estratégico de desenvolvimento, não é? Com Pedro Dias, a Federação, o presidente Fernando Gomes, quando chegou e disse, o futsal tem que ser a modalidade mais praticada do pavilhão. Portanto, era a visão, como é que vamos desenvolver programas para pôr isto a funcionar. Não é? Portanto, alguém que tem esta visão, ainda por cima vem do topo da hierarquia, foi operacionalizar isso e pôr isso tudo a funcionar, não é? A direção da Federação, nós no nosso nível técnico a ajudar, e depois as coisas foram crescendo, não é? Era eu e o Zé Luís, éramos 2 treinadores para a seleção A masculina e A feminina, que entretanto se reativou. Sim. Hoje temos 11 seleções nacionais e somos 12 treinadores já nas equipas técnicas todas. Portanto, esta estruturação, qualificação, isto é decisivo para... O Orlando tem uma expressão que eu ainda hoje guardo, quando chegou cá, que vinha da Guatemala,
que na altura foi um bocadinho criticado, mas o Orlando dizia... no desporto português muitas vezes temos que atingir resultados para depois nos darem condições. Não é? Ou temos geracionais, claro. ou porque não é? Esticamos tanto a corda e temos atletas, atingimos resultados espetaculares e depois é que, olha, esta malta até foi campeão disto ou daquilo, temos que estruturar melhor e dar... Eu já o disse várias vezes, não é? Nós beneficiamos de organizar e estruturar todo um processo para se poder lá chegar. Vamos organizar, se calhar com umas coisas que têm que ser feitas. Vamos organizar isto, vamos trabalhar melhor, vamos qualificar tudo isto para ver se chegamos lá, e nem isso é garantia de nada, mas se calhar aproxima-nos mais, se calhar dota-nos de outras condições, ou de outras competências, no fundo. E nós é o inverso, não é o que eu digo. Não, nós, a Federação, toda estruturou-se tudo, ou tentou-se olhar para uma visão, para um caminho, para ver se conseguíamos lá chegar. E, felizmente, conseguimos enganar os outros. Há selecionadores internacionais que vão ter consigo e perguntam em segredos, ou não? Ou não há assim tantos curiosos? Há muitos. Ou há pessoas que são humildes e que perguntam, ou não querem saber porque... Não, felizmente há muita gente que quer visitar o nosso país. Boa. Há muita gente que quer vir conhecer a cidade de futebol, conhecer a nossa estrutura, muita. Bastantes convites para ir lá fora, aqui ou ali, conversar. Tenho um excelente relacionamento com muitos selecionadores do mundo inteiro, das principais potências. Este ano eu não consigo ir porque coincide aí com uma qualificação nossa e eu não consigo. Com as festas? Tenho ido. Não é com as festas de feminino. Não pode falhar 2 anos seguidos. Uma vez vai que não vai, agora 2 não. Já 2 anos seguidos, ou sim, 2. Um congresso de treinadores em Espanha, por exemplo, durante a Taça de Espanha, a Copa de Espanha de futsal. E tem sido muito giro, porque foi 2 anos seguidos. Estive lá eu, selecionador espanhol, selecionador argentino, selecionador brasileiro. Ou seja, estávamos os 4 primeiros do ranking, não é? E estivemos ali a conviver o fim de semana todo, a partilhar. Olha, eu para o Mundial fiz isto, eu fiz aquilo, sem problema nenhum. As pessoas dizem, como é que é possível? Mas está aqui Espanha, Argentina, Brasil, Portugal, como é que... E temos uma relação fabulosa, até de amizade já. Espanha mudou agora, mas mesmo agora o Velasco, trocamos impressões. Sim, passaram a olhar para Portugal de outra forma, não é? Já recebemos várias federações e pessoas do futsal aqui. Estamos a jogar agora com os Países Baixos e vamos fechar a qualificação com eles. E ano passado esteve cá uma comitiva, quase 30 pessoas da Federação, para conhecer a nossa estrutura de futsal. Visitaram-nos a nós e visitaram, por exemplo, o Sporting, também, a Realidade Clube. E eu até dizia, depois quando foi o sorteio, olha, porque às vezes estivermos cá, mostrávamos tudo, agora são no nosso grupo, ainda nos vão enganar. Mas não, esta partilha é fundamental. Claro. Nós temos esta abertura muito grande entre todos para ir crescendo e qualificando. Mas sim, existe muita curiosidade, especialmente do que foi feito em termos de desenvolvimento e crescimento. Isso existe muito. Partilhamos os programas, o plano de desenvolvimento que foi elaborado na altura. Ele até foi traduzido para inglês, para partilhar e já foi partilhado constantemente com outros países. A nossa ideia é que vale o que vale, porque depois cada país tem a sua cultura, a sua estrutura, as suas dinâmicas, mas olham para Portugal com curiosidade e de vez em quando lá ligam, brás isto, brás aquilo. Mas como eu também o faço com eles. Também faço... Espanha é uma referência, Brasil é uma referência, portanto eu ano passado tive a oportunidade, ou há 2 anos, de ir ao Brasil, assim um bocadinho a correr a um congresso. Depois até diziam, queres ir visitar as cataratas? Eu disse, eu prefiro ir visitar ali o treino do Foz, que está a jogar a Liga. Mas queres... Está bem. Lá fui ver o treino do Foz, lá fui ver o jogo do Cascavel, que tinha sido campeão. E estive com treinadores da Liga Brasil e a conversar com eles. E
E tiver também, existe sempre esta abertura de como é que nós vamos procurando ou tentando perceber o que fazem os melhores, e não é Bom. dizer assim, ora bem, agora nós, os outros é que aprendem connosco. Não, nós também continuamos a aprender constantemente com os nossos adversários, mas aqui a Sociedade de Futebol tem muitos pedidos para virem cá, mas sempre de portas abertas, nunca se vai dizer que não. Não é? Claro, se querem vir cá, venham e apresentamos tudo e como é que trabalhamos, ou o que tentamos fazer. Não é que seja melhor ou pior, mas pelo menos o que nós tentamos fazer. Falava da seleção, da tal seleção feminina da Universidade do Minho em 97 até 2002, de grande abertura e boa disposição. O balneário masculino, que lidera desde 2010 até 2025, também é assim? É gente desenrascada e animada, ou tem alguns têm a nuvem negra em cima da cabeça porque é mais competitivo e é mais sério? Foi mudando, não é? Foi mudando, fomos percebendo. Se eu próprio também olhava sempre com muita preocupação e fazer tudo direitinho, gerações diferentes, não é? Às vezes essa questão, não é? O problema de quantos minutos jogo, não jogo, aquelas coisas normais. A questão de perceber, especialmente na nossa modalidade, perceber que a equipa e o que damos para a equipa é que me pode dar algo a mim. E nem sempre todos os jogadores percebem isto desta forma, não é? A mim marcou-me quando eu era treinador da UTAD, e nunca mais me esqueci disto, porque tinha estado nas seleções, já estava como adjunto nas seleções universitárias com o Orlando, e na altura um jogador que tinha vindo dos Júniors do Sporting, mas já estava no plantel sénior, e o Sporting vai jogar ao Freixeiro um jogo que podia decidir o título. E esse jogador não jogou. Jogou o último minuto a defender o 5-4 do Freixeiro. E só meteu no último minuto. E eu lembro-me, eu, inexperiente, e a achar que já percebi alguma coisa disto, e eu era assim, mas... Não é? Foi sempre esta a minha postura no banco com o Orlando, era tentar perceber as decisões dele. Sim. E a maioria das vezes na minha cabeça estava assim, isto vai dar asneira. Mas nunca dava, ele é que acertava e eu é que ia mal. E lembro-me tão bem desse jogo, o Sporting a ganhar, entre esses jogadores já no fim, e a atitude dele a defender-se 5-4 foi uma coisa surreal. Ele até de joelhos ia de carrinho e... eu cheguei ao fim, o Sporting foi campeão, não? Por isso é que o Sporting é campeão. O Sporting, até um miúdo, que chega ali, esquece isto agora, este minuto pode dar um título, pode... Se eu jogar estes dois podem ser tão importantes. Eu dou sempre o exemplo, em 2018, se calhar no Mundial também, mas em 2018, o Vítor Hugo, se não defende 10 metros, se calhar era difícil chegarmos lá. E o Vítor não tinha jogado e tinha as suas expectativas para jogar. Mas o Vítor também foi outro, como muitos que foram percebendo, isto chega a um momento que interessa a equipa. Agora e desculpe-me falar a treinador, mas dizer assim, se o Vítor entra de trombas, porque não estava a jogar, a predisposição para defender aquilo é menor. Claro. Não tenho dúvidas. Sim. E há uma imagem brutal do Vítor a sair com o André a entrar novamente, em que estão os dois a festejar de punho cerrado. E aquela foto diz tudo. Aquela foto diz assim, este espírito entre dois, claro que internamente existe competição entre eles, mas isto é que é decisivo para se ganhar coisas. E aquele momento foi um momento muito importante. Como no Mundial, ele a defender os penaltis, sabia. Se ele entrar... o Vítor... Como é que nós percebemos nisto? Ok, o futsal é mais fácil, vamos metendo todos lá alguns minutos. E a malta, o futebol é mais difícil, como eu digo sempre. Fica tanta gente no banco que nem joga aquilo. Mas não, é percebermos isto, não é? E se calhar mesmo, é a noção que eu tenho e que digo sempre, a carreira desportiva deles enriquece mais, ou se calhar vão estar mais próximos, ter boas carreiras, bons contratos e terem sucesso desportivo, quando viverem isto desta forma. Quando puserem, não,
Pá, a equipa, eu tenho que ajudar, eu tenho que nos meus momentos, eu tenho que estar. E não o contrário, não é? Da nuvem cinzenta em cima da cabeça, o treinador não gosta de mim, afinal... Não, como é... Claro, isto nem sempre é difícil, porque há objetivos individuais, há carreiras individuais, há essas coisas todas, não é? Percebermos isto nem sempre é fácil, como é evidente. Como eu reconheço, e tenho um peso humano difícil, deixar alguém de fora de uma convocatória de um campeonato do mundo é mexer com a carreira dele. Eu tenho consciência disso, não é? Eu estou a mexer com a carreira deles, porque é um momento de valorização, mas faz parte da minha função e eu tenho que tomar essas decisões. Agora, eu tomo-as e sigo, é por aqui, mas, humanamente isto derrete um bocadinho. Sim, tem não é? Peso, claro. Tem peso e esse respeito até por alguém que não vai e que podia estar e que tinha valor por estar outros, que felizmente começamos a ter tanta gente de qualidade, que fica gente fora que tem qualidade para lá estar e que ia dar confiança na mesma. E aí ia-os meter a jogar na mesma, mas pronto, só podem ir aqueles. Mas é este respeito e perceber esta lógica coletiva, de dizer assim, pá, a equipa, olha, que acreditem, eu sei que não é fácil, mas assim, acreditem que é a equipa, ganharmos coisas, sermos campeões, isso é que vos valoriza a vossa carreira e depois o vosso sucesso pessoal e os vossos objetivos pessoais. Não invertam isto, claro. Porque não estou a jogar minutos, porque não estou a ser titular. Ok, calma. Sei que não é fácil, esta conjugação, não é? Nunca é fácil. É a nossa tarefa tentar educar alguns comportamentos para que, em momentos difíceis, em momentos de tensão em que se quer ganhar, se calhar estarmos todos virados mais ali para ajudar o colega do lado, ajudar a equipa, pá, porque se ganharmos isto, eu levo qualquer coisa ao peito. Como eu digo, aqui não ganhamos o anel, mas isso só acontece se pusermos a equipa, o objetivo, aquelas coisas que todos dizemos, mas que depois nem todos sentimos genuinamente. Sim, se sente genuinamente, é mais fácil. Eu acho que os últimos anos passámos a sentir isso de uma forma muito genuína, muito honesta. E como somos muito honestos e genuínos todos uns com os outros, staff com os jogadores e jogadores entre eles e nós entre nós, e estamos todos para o mesmo, quando isto se sente, eu acho que estamos mais próximos naquele momento difícil e isto vai correr bem, vai ser positivo. Acho que é um bocadinho por aí. Tenho uma última pergunta e é mais um 0 a 10, é o que é que acha da escrita e do livro de Miguel Henriques sobre a sua pessoa, da aldeia para o mundo? É fácil. É titular no seu coração, não é? Sim, senhor. Foi no início da ideia do Miguel e da editora, eu dizia, escrever sobre mim não. Eu não escrevam sobre a seleção e os jogadores, agora sobre mim não, sobre mim. Mas pronto, lá. Já quando escreveu o livro Os Bons Rapazes, não é? Eu li-o do início ao fim quando o abri a primeira vez, não é? É a forma como escreve, é a forma como explica, é a contextualização histórica, cultural e que é espetacular, não é? Não é só... Eu aprendi coisas sobre a minha família, sobre o Canadá onde nasci, que nem eu sabia, ao ler. À medida que ia lendo os capítulos, onde é que tu foste buscar isto? O livro, Os Bons Rapazes, estes livros têm, não é? Têm estas páginas e este conteúdo, mas acho que por trás disto está uma imensidão de conteúdo, de coisas que ele deve ter lido, ouviu, perguntou, questionou, e é a forma como no fundo descreve o meu percurso, mas que acho que o Miguel ainda o enriquece mais e coloca ali uma riqueza até cultural, histórica, e enquadra as coisas de uma forma fantástica, não é? E por isso, quando eu cheguei lá a primeira vez, me dizia assim, olha, nós queremos que faça este projeto. Pronto, está bem. Eu ainda me lembro de dizer assim, eu escrever, esqueçam, nem tenho tempo, nem chego. Não, nós vamos arranjar uma pessoa que quer escrever. Quem? O Miguel Henriques.
Ui. Pronto, então assinamos já contrato e não precisamos discutir a cláusula, está feito, pronto, da minha parte não há problema. E tem essa capacidade, essa forma de escrever e enquadrar as coisas que, pronto, eu gostei muito, eu sou suspeito, é sobre mim, mas pronto, pela primeira vez acho que consegui e gostei de ler algo sobre mim, porque eu próprio aprendi muita coisa, esclareci uma série de questões históricas do Canadá, da aldeia, da Europa, dos imigrantes, do futsal, da história do futsal, do enquadramento, de algumas questões das modalidades, do desporto universitário, do federado, dos chaves, histórias dos chaves, que nem eu sabia bem o enquadramento. E acho que essa é que é a riqueza, é quando os livros nos trazem algo mais do que só o título ou aquele conteúdo que às vezes pensamos nos desperta curiosidade, não é? E como é que uma coisa sobre mim, que supostamente eu devia saber a minha história, e quando começo a ler estou a aprender coisas sobre eu próprio e sobre a minha história e o meu percurso, e por isso foi uma experiência gira, com o chato do Miguel que estava sempre a perguntar isto e aquilo, mas que foi muito, muito, muito giro e claro, eternamente agradecido ao Miguel e o que vivemos ao longo destas discussões, destas conversas, de tanta coisa que foi surgindo aqui e ali. Ele perguntar-me de alguns episódios e eu assim, não faço a mínima ideia, nem me lembro. Não, olha que isto foi assim. Por isso, muito... Acho que foi a pessoa ideal para escrever sobre alguém que não gosta nada, que escrevam sobre ele e que falem sobre ele, mas pronto, foi muito giro. Muito bem. Olha, mas eu adorei falar consigo, portanto... Não, olha, para mim foi um comunicador. Obrigado por ter vindo aqui aos estúdios. Prazer enorme. Por ter chegado mais cedo do que nós, mais uma vez. Por se ter assim antecipado e por ter sido um convidado tão genuíno e mais uma vez realce, campeão do mundo, senhoras e senhores. Jorge Brás, obrigado. Obrigado eu. Para a semana a mais, rr.pt, YouTube, Spotify e outras plataformas. É todas as semanas à quinta-feira. Muito obrigado.